Olá, bem-vindo ao curso avançado do Apocalipse. Nos juntamos mais uma vez para estudar a Bíblia juntos? Muito bem, para participar conosco você só precisa da sua Bíblia e de um material de anotação. Pode ser um caderno, na própria Bíblia ou até mesmo o seu celular. Para você que já tem estudado conosco, é muito bom ter você aqui de novo. Vamos aprender mais sobre a Bíblia, vamos aprender sobre esse livro tão importante. Você já sabe, capítulo a capítulo, semana a semana, estamos aqui para aprendermos juntos, junto com o jornalista Felipe Lemos. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Eliane, aprendendo juntos e crescendo juntos no estudo da palavra. Muito bem. Hoje nós vamos começar o capítulo 6, que trata, na verdade, de um assunto bem extenso, né? Extenso, profundo e muito importante, que são os 7 selos do Apocalipse. Acredito que vamos ter aí 2 vídeos, né? Talvez uma sequência, para conseguirmos abordar todos mais profundamente e que o pessoal também possa aprender bastante sobre eles. É provável que sim, vamos lá. Vamos começar orando? Vamos orar. Senhor, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a Sua palavra e de procurarmos aqui compreender o que a palavra do Senhor nos revela em relação aos acontecimentos do tempo do fim, os acontecimentos que vêm mais à frente e que mostram que nós somos dependentes do Senhor. Esteja com cada pessoa que está acessando esse conteúdo, que se sinta motivada a ser um estudante de maneira profunda da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. A cada curso nós lembramos você que todo o conteúdo, todos os vídeos e também as apresentações, os PowerPoints que o Felipe usa aqui durante a explicação, ficam disponíveis para você lá em apocalipse.com. Então você pode acessar para rever algum vídeo, estudar e também compartilhar com outras pessoas com quem você pode estar estudando a Bíblia. E os PowerPoints, a mesma coisa. A partir de agora você já pode deixar os seus comentários, as suas dúvidas e nós voltamos no final com algumas perguntas. Até mais então, Liane. Amigos, continuamos estudando então a revelação do Apocalipse. Já passamos pelo capítulo 1, onde vimos Jesus glorificado, passamos pelo capítulo 2 e 3, pelos capítulos 2 e 3, onde vimos as cartas às igrejas da Ásia, a importância do conteúdo dessas cartas, não apenas para a época, mas para os nossos tempos de hoje, e vimos também como é que a igreja cristã foi se desenvolvendo e foi enfrentando desafios ao longo do período. Vimos nos capítulos 4 e 5, e nós vamos falar um pouquinho de novo sobre eles, a questão de Jesus entronizado, da visão do santuário, a importância da abertura do livro selado, o livro selado aberto por Jesus. E agora a gente vai entrar no capítulo 6, mas antes do capítulo 6 vamos rever algumas coisas em relação ao capítulo 5, tá? Lembrando de 2 coisas. Não deixe de estudar você mesmo depois individualmente esses textos na sua casa, no seu momento de estudo da Bíblia. E outro aspecto muito importante, não deixe de orar e pedir que Deus te guie em toda a compreensão, porque esse assunto é para ser compreendido. É uma revelação de Deus útil para nós. Não é apenas algo para você ver, isso é interessante. Não, é para você realmente compreender e pôr em prática na sua vida diária. De que maneira? Por exemplo, quando a gente vê que Jesus está intercedendo por nós atualmente, isso é muito gratificante, isso é muito alentador, porque me mostra que Jesus não está longe de nós, não está distante. Pelo contrário, Ele está muito perto de nós, nos ouve e quer atender às nossas orações. Vamos lá então. 7 selos. Aqui temos um panorama geral dos 7 selos do Apocalipse. Não vou entrar em detalhes aqui, é só para a gente... Porque agora nós vamos começar a falar de um por um e do contexto também. Basicamente, o capítulo 6 é dividido em 3 partes. A primeira é do 1º ao 4º selo, onde há um panorama profético. Um panorama profético que mostra o desenvolvimento da igreja cristã ao longo de um período, em outros aspectos um pouco diferentes do que foi mostrado nas 7 cartas às igrejas. 5º selo, período de tribulação. Vamos entender por quê. 6º e 7º selo, sinais e o fim. Vamos fazer uma recapitulação e dar um contexto. No Apocalipse capítulo 5, verso 1,
nós vemos que há uma continuidade da visão com o mesmo cenário apresentado nos capítulos 4 e 5, mas agora em nova fase. Selos do livro são abertos pelo Cordeiro. Cenário: trono do santuário celestial após a ascensão de Jesus. Aqueles que assistiram o estudo sobre os capítulos 4 e 5 perceberam que eu falei um pouquinho a respeito de o que era, o que poderia ser esse livro selado e por que ele foi aberto pelo Cordeiro. Então veja aqui, o livro, conforme Apocalipse 5, verso 1, era escrito por dentro e por fora. Referência, nós falamos sobre isso, Jeremias capítulo 32, versos 9 a 15. A escritura da compra do terreno em Anatote por Jeremias, onde o valor da compra era pesado, confirmado e a escritura era selada. Essa escritura ela era selada por dentro e por fora. Ou seja, por dentro só podia ser aberto o selo do livro, do rolo. Vocês têm aqui uma imagem que mais ou menos mostra aqui o selo. Opa, tem que voltar um pouquinho. Eu estava mostrando o selo. Retornar, perfeito. Aqui, ó, o selo, o livro selado, com a seguinte questão. Ele era selado por dentro e por fora. Por dentro, somente o proprietário da escritura poderia abrir. Por fora, era de consulta pública, ok? Então, o que eu acabei de falar, havia uma cópia aberta com o resumo da transação para a verificação das pessoas, a parte de trás do pergaminho. A cópia somente poderia ser aberta por quem tinha pago pelo bem, mas o resumo era de livre consulta pública. Consegue entender? Uma parte era para consulta pública, parte de fora do livro, e a parte de dentro ela era selada, fechada. Só poderia ser aberta por aquele que era o proprietário daquele bem, certo? Isso em alusão a Jeremias. É algo que perfeitamente pode se encaixar com a visão que nós temos no capítulo 5 de Apocalipse. Quem é que abre o livro? Em Daniel capítulo 7, versos 9 a 13, Jesus recebe o domínio do Pai na cena do juízo. Em Apocalipse 5, versos 4 a 6, Jesus, o vitorioso por sua morte, é quem pode abrir os selos. Jesus abre os selos porque ele venceu a morte, ele morreu para nos salvar. Então, ele tem o domínio, ele tem a possibilidade de abrir o livro selado. O que ele quer dizer isso? Ele tem a possibilidade de nos dizer o que é que vai acontecer. Ele vai revelar isso. E isso só acontece porque Jesus é divino, ele morre e ele vai passar a interceder também. O Cordeiro é qualificado para abrir os selos porque ele foi morto e assim foi habilitado a redimir a humanidade com seu sangue. Ao descer o Espírito Santo, Jesus é entronizado. O Consolador passa a ter uma função específica junto à humanidade e Jesus no santuário celestial também. Vamos ler João capítulo 16, verso 7, para entender do que eu estou falando. Algo bem conhecido, tá? Um texto bem conhecido. Em João capítulo 16, Jesus, ele apresenta a missão do Consolador. Veja o que ele diz no verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para mim, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Veja como são interessantes as palavras de Jesus. Convém que eu vá. Vá para onde? Para o santuário celestial, para interceder, para ser entronizado. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, ou vós outros, como está na versão mais, com uma linguagem um pouco mais rebuscada em algumas versões da Bíblia, mas ela não virá para nós. Porém, se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Aqui é um verso chave, estratégico, importante, porque ele deixa claro que uma coisa está conectada à outra. Jesus é entronizado, vai ao santuário celestial, passa a interceder e, em contrapartida, o Espírito Santo, que sempre existiu. Não é que ele passa a existir, ele passa a ter uma função específica e essa função é detalhada depois. Nos versos 8 a 11 é dito qual é a função específica do Espírito Santo. Ele vem convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Essa função específica ele passa a desenvolver no momento em que Jesus é entronizado.
Mas o Espírito Santo não atuava antes? Claro que atuava, mas aqui é dado uma ênfase no que ele vai fazendo em relação aos cristãos que são comissionados para pregar o Evangelho a partir do grupo dos discípulos. Então vamos lá. O que acontece com o livro, né? Cristo veio e tomou o livro da mão de Deus. Só fez isso porque venceu o mal. O Cordeiro já está no meio do trono, cena no santuário celestial. Então você tem que compreender, ou pode compreender, que Jesus está no trono celestial, no santuário celestial. É neste ambiente que vai ser desenvolvida a explicação sobre os selos. E é aí que vai vir a informação a respeito dos selos. É neste ambiente, neste contexto. E aí nós vamos ao conteúdo. O que é? Qual é o conteúdo do livro selado? A julgar pelo contexto, os selos cobrem desde a ascensão de Cristo. Por que nós podemos falar que é desde a ascensão de Cristo? Porque nós sabemos que ele foi entronizado. Até a segunda vinda. Semelhança com eventos antes da queda de Jerusalém e da volta de Jesus, Mateus 24. Uma linguagem com alusões às maldições ou juízos da aliança que ameaçava Israel por ter rejeitado a Deus como nação. Isso aqui são dois aspectos interessantes. O livro selado tem a ver com Mateus 24, tem um paralelo. É muito interessante. O que é Mateus 24? Mateus 24 é o sermão profético, onde Jesus vai começar falando do quê? Vai começar falando da queda de Jerusalém, ele faz uma aplicação do que vai acontecer, queria acontecer com os discípulos ou com as pessoas cristãs quando Jerusalém fosse destruída em 70 depois de Cristo pelo Império Romano, mas ele vai falar de elementos que têm a ver com a proximidade da volta dele. Isso tudo é apresentado em Mateus 24, é um grande período de tempo, que também é coberto pelos selos. Ao mesmo tempo, os selos têm uma linguagem relacionada ao quê? A maldições ou juízos da aliança. Eu vou explicar melhor isso ao longo do estudo, o que quer dizer isso. Aqueles que já estão acompanhando o estudo já sabem que alguns textos anteriores são a chave para a compreensão dos textos posteriores. Então vamos ler Apocalipse 3, verso 21, de novo, eu acho que nós já lemos, que eles vão nos ajudar a compreender o que vem pela frente agora. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, está falando no contexto da carta à igreja em Laodiceia, tá? O último período, digamos assim, que o cristianismo vai enfrentando. E no verso 21 é dito o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha só, fala do trono do Pai, da vitória de Cristo e da união de Cristo com o Pai no trono. A cena introdutória dos selos tem a ver com a vitória e entronização de Cristo. E os selos do capítulo 6 abrangem, por isso, o tempo desde a vitória do Cordeiro até a recompensa dos selados. Fica mais claro agora? Porque às vezes as pessoas querem tentar assim, mas por que fala? Por que os selos vão falar desse período histórico da igreja? Porque a indicação no capítulo 5 é que me diz isso. Quando eu entendo capítulo 3, quando eu entendo o capítulo 5, eu entendo qual é o conteúdo que virá no capítulo 6. Então, que período que vai ser coberto, vamos dizer assim, pelos selos? Que período que trata? Ora, o período desde a ascensão de Jesus, e portanto entronização, até a volta dele. Este é o período que trata. Tanto as cartas também falam disso. Mas nos selos isso é abordado de igual maneira. E nós vamos ter também referências importantes quando nós estudarmos sobre as 7 trombetas. Este é o período. Vamos avançar. Consequência, o que fala então? Qual é o ambiente também em relação aos 7 selos? Do que está falando? Para a gente entender um pouquinho melhor. Consequências do pacto não obedecido. O ambiente dos selos tem paralelo com a linguagem do que ocorria a Israel por desobedecer ao pacto com Deus. Isso incluía guerras, fomes, pestilência e animais selvagens. Todos esses elementos aparecem nos selos. Eles não aparecem à toa, eles estão relacionados, por exemplo, com o texto de Deuteronômio, capítulo 28, 15 a 68. Nós não vamos poder ler aqui.
Mas qual é a síntese disso? Quando o povo de Israel obedecia, eles tinham vantagens e bênçãos advindas da obediência. Não é para confundir isso com assim, as pessoas podem pensar assim, mas então se eu não sou obediente, Deus me pune. Não, não é isso. Mas quando havia desobediência, você perdia bênçãos. Essa é uma consequência natural apresentada na Bíblia. Então, de certa maneira, a Bíblia traz isso como maldição, porque é uma não obediência que deixa você desprotegido. Vou dar 2 exemplos. Quando o povo de Israel obedecia a Deus, eles tinham vitórias expressivas e incríveis sobre os seus inimigos. Isso aconteceu, por exemplo, quando Josafá, que era rei de Judá, saiu para a guerra contra os amonitas e moabitas. E a vitória foi obtida o quê? Cantando. O exército, na verdade, cantou diante dos inimigos. E foi dada a vitória. Eles mesmos se mataram e acabou. Essa vitória não foi por conta da força do exército de Israel. Foi porque Deus concedeu, porque houve obediência. Se você ler o texto lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, você vai perceber que houve uma busca sincera a Deus, uma entrega, uma dependência. Então as pessoas podem dizer, mas então, se eu não sou fiel a Deus, eu vou ter problemas. Não é que Deus vai te punir, mas você vai ter consequências de não estar dependente. E isso acontecia para o povo de Israel também. E esse é um contexto que está nos selos. A gente vai entender bem quando a gente começar a estudar selo por selo. E aí em Levítico capítulo 26, verso 21 a 26, está a raiz dessas advertências. Guerras, fomes, pestilência, animais selvagens são juízos preliminares de Deus para levar o povo ao arrependimento. São questões preliminares. Eu quero ler Levítico capítulo 26, versos 40 a 42. Levítico 26, versos 40 a 42. Acompanhe, vamos ver o que diz aqui. Muito interessante. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. O que quer dizer isso? Ora, se vocês se arrependerem, Deus confirma as bênçãos da aliança. Mas se não se arrependerem, Ele vai deixá-los seguir as próprias decisões que foram tomadas. Que decisões? Muitas vezes, se você estudar detidamente 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, livros históricos da Bíblia, você vai perceber que muitas vezes a derrota, e Josué também, próprio Deuteronômio e Levítico, você vai perceber que muitas vezes o povo de Israel recebia as consequências das suas decisões próprias, que não eram baseadas na vontade de Deus. Ou seja, optava em fazer aliança, por exemplo, com povos de outras nações e perdiam as batalhas. E quando dependiam de Deus, ganhavam as batalhas. Eram bem-sucedidos, não lhes afligia. Tiveram guerras e fomes muitas vezes. Por quê? Porque foram desobedientes. Não é porque Deus era mau, mas é porque tomaram decisões erradas que os levaram a essa condição. Por que foram levados ao cativeiro babilônico e depois medo-persa? Porque desobedeceram. E Deus deu esse cativeiro. Isso é muito interessante. Não porque Deus fosse mau. Pelo contrário, Deus queria que eles fossem levados ao arrependimento. Outros elementos importantes que eu vou passar aqui também, cavalos, né? São falados de cavalos nos selos, eu já vou ler. Um paralelo provável com Zacarias 6, embora a ordem dos cavalos nos 7 selos, por conta das cores, seja diferente. A cena é do final do exílio de Judá em Babilônia, nações opressoras também serão punidas. Isso é muito interessante. Deus diz que essas nações, muitas vezes que levaram Israel para cativeiro, elas tiveram a permissão de Deus. Mas depois elas também receberam as consequências da maldade delas. Os juízos dos cavalos afetam somente 1/4 da terra. Isso nós vamos ver no verso 8, depois quando a gente entrar na leitura. Portanto, são preliminares ou parciais, mas há uma relação com 4 ventos, por isso podem ter seu correspondente aos 4 ventos de Apocalipse 7.
Então vamos ler Apocalipse 6, começar a ler os versos aqui. Versos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, então nós já entendemos o que é a abertura dos selos, né? Vi e ouvi um dos 4 seres viventes, seres angelicais, nós já falamos sobre isso também, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Um cavaleiro, um cavalo branco, com um arco, uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Se nós fizermos o paralelo histórico, nós vamos ver que esse é um período da igreja apostólica do primeiro século, né? Agora podem lembrar de Éfeso, né? Carta da igreja em Éfeso. O arco, na Bíblia, é usado muitas vezes para simbolizar o quê? A conquista, e tem a coroa, que no original aí em grego é Stéphanos, que é uma coroa de vitória. Já falamos sobre isso também, a coroa que era dada àqueles vencedores da maratona, representando vitória. A difusão do evangelho. O primeiro cavaleiro não produz aflições como os outros 3. Isso aqui tem muito a ver com o reino de Cristo e a sua conquista gradual por meio da pregação do evangelho, por meio da igreja. Isso aqui é muito importante, tem um paralelo com Mateus 24:14, onde diz, né? E será pregado esse evangelho a todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O primeiro período, representado pelo cavalo branco, tem a ver com o período em que a igreja apostólica prega o evangelho. Alguém pode dizer assim, tá, mas qual é a diferença disso para as cartas às igrejas? A ênfase. É a ênfase. Aqui a ênfase é dada no que a igreja está fazendo e como é que está se reagindo à difusão da mensagem. Vocês vão perceber que em todos os selos, principalmente nos 4 primeiros selos, também no 5º e no 6º, mas especialmente nesses primeiros 4 selos, nós vamos ter sempre essa avaliação. A mensagem é pregada e como é que ela é recebida. Então, como é que ela é pregada quando a igreja apostólica, no período da igreja apostólica? Ela é pregada com força, com vigor, com motivação, é o evangelho puro, são os ensinos diretos vindo de Cristo. Um detalhe, em Apocalipse capítulo 19, 11 a 16, nós vamos estudar mais detalhadamente isso, Jesus também aparece montado em um cavalo e traz juízo e justiça, mas ali o termo que ele usa, que é usado para Jesus, é diadema. A coroa que ele usa é diadema, significando coroa de rei, para reinar. Diferente aqui da coroa Stéphanos, que é uma coroa daquele que foi remido simbolicamente, teve a vitória sobre o pecado. Esse é o primeiro cavalo, cavalo branco então. Vamos avançar, versos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Continuando com o período do cristianismo, o cristianismo tem como marca principal a pregação do evangelho de Cristo, certo? Qual é a etapa posterior à época, digamos assim, inicial do cristianismo, primeiro século? O cristianismo começa a sofrer o quê? Perseguições. Período do cristianismo caracterizado pelas perseguições violentas do Império Romano, a perda da paz espiritual. Vai entrar também a corrupção do evangelho, nós já falamos bastante sobre isso quando nós estudamos as cartas às igrejas. Corrupção do evangelho, eu coloco aqui igreja e Estado. Por que eu coloco igreja e Estado? Porque é justamente este elemento que faz a mensagem geral do cristianismo se corromper. Não é a Bíblia, tá? É a mensagem que o cristianismo medieval leva que está corrompida. Não é o que a Bíblia apresenta que está corrompido. Pelo contrário, a Bíblia é pura. É a mensagem que o cristianismo medieval apresenta, porque ele fortalece o conceito de igreja e Estado, ele começa a levar uma mensagem corrompida. E a divisão por causa do evangelho. Isso aqui é um paralelo ao período da carta à igreja em Esmirna. A mensagem do evangelho é vida para quem aceita, certo? E é morte para quem rejeita. Nossa, é morte? Sim, é morte. No sentido espiritual.
Porque o evangelho é vida se é aceito. Se ele não é aceito, ele não produz vida. Esse é um conceito muito presente na Bíblia. A gente pode ler, esse conceito foi expresso por Paulo. 2 aos Coríntios, capítulo 2, 14 a 16. É muito interessante isso. Olha o que Paulo fala sobre a questão da aceitação e da rejeição ao evangelho do que ele produz. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então, depende da aceitação ou não. Isaías 26, verso 3, também vai falar sobre o evangelho produzir paz. E aqui nós temos um paralelo com Mateus 24, 6 e 7, em relação à guerra. É interessante que nos versos 5 e 6, a cor do cavalo, que é vermelho, está em oposição à cor do primeiro cavalo, que é branco. Corrupção da fé e da mensagem bíblica. Ah, perdão, eu já puxei para o 3. Desculpa, voltando ainda para fechar um aspecto aqui em relação aos versos 3 e 4. O cavalo vermelho tem a ver com perseguição, tem a ver com morte, e é só para deixar claro um aspecto aqui. O cristianismo verdadeiro perseguido produziu morte? Não. Mas a ala do cristianismo que perseguiu, sim, essa produziu. O cristianismo medieval, e nós já estudamos um pouco isso, num período chamado de supremacia papal, houve uma perseguição contra os próprios cristãos. Por que cristãos perseguiam cristãos? Por causa da forma como encaravam a mensagem bíblica. O grupo que era perseguido encarava a mensagem bíblica como aquilo que Deus havia revelado e que era puro e que precisava ser ensinado e que tinha a ver com os valores deixados por Jesus. Já o cristianismo medieval estatal, o poder do Estado junto com o poder religioso predominante, eles haviam adulterado a mensagem de Deus. Nós já falamos sobre crenças que foram incorporadas e que não tinham qualquer relação com a Bíblia. Imortalidade da alma, santificação do domingo, a intercessão por parte de mortos, entre outros aspectos que foram apresentados, a própria instituição da missa, como uma substituição ao sacrifício de Cristo, tudo isso foi incorporado lá do paganismo pelo cristianismo medieval predominante. Quando eu falo cristianismo medieval predominante, eu quero dizer a igreja cristã predominante da época medieval, da Idade Média. Mas é evidente, e nós vimos isso nas cartas às igrejas, que havia pontos de resistência. Cristãos sinceros e fiéis que não aderiam a isso. Agora sim, vamos passar para o próximo ponto. Então, cavalo branco, igreja apostólica, pura, levando a mensagem. Cavalo vermelho, igreja sendo perseguida, havendo a perseguição. E ao mesmo tempo começando uma corrupção, mas principalmente a cor vermelha indica a igreja onde há pessoas que morrem por serem perseguidas em função da sua fé, em virtude das suas crenças. Isso muito presente no período contemplado por Esmirna. Versos 5 e 6, agora sim. O que diz? Capítulo 6, versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aí sim, a cor do cavalo aqui, preta, sim, está em oposição à cor do primeiro cavalo, branco. Branco com preto. Sem querer entrar em mérito de cor aqui, são as especificações que são apresentadas na profecia apocalíptica, tá? O preto aqui está associado, sim, a um período de trevas em relação ao quê? A corrupção da mensagem cristã. Corrupção da fé e da mensagem bíblica, paralelo com a carta às igrejas de Pérgamo.
A balança, no original zugon, geralmente é usada como símbolo de Deus julgando as pessoas. Também faz alusão a um período de fome e escassez de alimentos. Aqui tem alguns fatos interessantes. O denário, que é uma antiga medida romana do salário de um dia do trabalhador, suficiente apenas para uma medida de trigo, que mal dava para alimentar uma pessoa e sua família por dia. Isso aqui é uma situação que vai aparecer na história e que vai, de alguma maneira, Então, aqui, o que está dizendo no contexto do cavalo preto? Que aquele dinheiro não era suficiente para comprar, porque haveria o quê? Escassez, fome, escassez de alimentos. Só que isso pode ser compreendido tanto literalmente, como isso pode ser compreendido sob o ponto de vista espiritual. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de períodos do cristianismo. Então, se o período aqui é de escassez, de fome, nós não podemos apenas pensar na escassez de alimentos, digamos assim, materiais, mas sim do alimento espiritual. A aplicação simbólica é espiritual. Uma aplicação é que trocavam qualquer coisa por dinheiro, apego aos bens materiais. Em que período isso? No período medieval. Trocavam não no sentido de fazer simplesmente câmbio, apesar de que tinha também, né? Porque quando você trocava um perdão por um dinheiro, era isso mesmo, né? A pessoa recebia o perdão, são as indulgências, as penitências, né? As pessoas recebiam o perdão, supostamente concedido por um sacerdote, e em troca elas tinham que dar algum dinheiro, às vezes para interceder por um parente morto, também tinham que pagar. Esse recurso era usado para quê? Para a construção de catedrais caríssimas, de grande custo. Então, essa menção está na terceira parte, no terceiro selo, representado pelo cavalo preto, de Apocalipse. É muito importante entender isso aí. Outra aplicação é que é um período caracterizado por fome e escassez do alimento espiritual, a Bíblia. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você tem o quê? Ah, mas não tinha Bíblia acessível? Não. No período do cristianismo medieval não havia acesso à Bíblia. E muito menos estudo da Bíblia. E muito menos interpretação da Bíblia. E, portanto, a tradição, digamos assim, o misticismo que havia sido criado em torno do perdão, da penitência, isso é que toma conta da vida das pessoas. As pessoas não leem a Bíblia para buscar de Deus as respostas. Elas vão até um sacerdote e pagam algo para obter um perdão, uma concessão, uma bênção, alguma coisa. Só que isso não tem base bíblica. E Amós vai falar disso também, da escassez de alimentos nos tempos finais, escassez da Bíblia nos tempos finais, a falta de acesso. Uma voz do meio dos seres viventes pediu para não danificar nem o azeite nem o vinho, preservação da fé e do amor genuínos, ameaçados em um cristianismo predominantemente preocupado com o poder governamental. Ou garantia divina de que não vai faltar salvação em Cristo, seria o vinho, e a presença do Espírito Santo, azeite. Isso é muito bonito, né? Ao mesmo tempo que o período medieval é um período de distanciamento da Bíblia, de corrupção da mensagem, há uma esperança de que um grupo ou de que pessoas não vão deixar de se apegar à fé, ao amor, ou então, numa outra interpretação, se apegar a Cristo, representado pelo vinho, o sangue, o sacrifício, e nem vão deixar de buscar a presença do Espírito Santo, representado pelo azeite. É muito interessante isso, porque você sempre tem elementos de resistência em todos os períodos da história do cristianismo. Você tem períodos de resistência em relação à igreja predominante. Perfeito? Cavalo branco, pureza, cristianismo é pregado na sua integridade, mantido de maneira íntegro no seu conteúdo. Aí vem a perseguição forte aos cristãos, sistemática, representada pelo cavalo vermelho. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque isso é bastante explicado em maiores detalhes quando nós falamos das cartas às igrejas, principalmente em Esmirna. Terceiro ponto, cavalo preto. Um período em que a corrupção da mensagem do Evangelho é muito significativa.
Então, como acontece essa corrupção, a cor apresentada é preta, mas principalmente você vê elementos no terceiro selo que evidenciam a escassez da palavra, a falta da palavra, a falta de acesso à palavra e, consequentemente, a substituição pela tradição humana. E, finalmente, o quarto selo, representado pelo cavalo amarelo, versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dar autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. A cor do medo e da morte, o amarelo. Representação do período do cristianismo de maior degradação espiritual, paralelo com o período da igreja de Tiatira. As figuras da morte e do inferno, já falamos sobre inferno, Hades, lugar de morte, né? E não um lugar onde ficam queimando pessoas e tal, mas sim morte mesmo, sepultura. Figuras da morte e do inferno representam a intensificação das atividades dos 3 primeiros cavaleiros, mas não são pragas eliminadoras completas dos ímpios. Nunca confundir os 7 selos com 7 pragas. Tá? As pragas estão em um outro contexto. Os selos eles têm a ver com períodos do cristianismo em relação a como a mensagem era pregada e a receptividade da mensagem. Questão de obediência e não obediência. E você vê aqui claramente que o quarto selo ele tem como representação principal um cavalo amarelo. Por que ele tem essa representação do cavalo amarelo? Porque há uma intensificação dos elementos, principalmente o elemento anterior do cavalo preto. Então, se a corrupção estava se fortalecendo no período medieval, ela vai continuar ainda ela ficou por muito tempo, e o cavalo amarelo representa isso. Esses elementos ocorrem para levar a um arrependimento. Estão no contexto de infidelidade à Bíblia e desobediência. Tanto esse cavalo quanto o preto são antecipações parciais do grande colapso da vida e do final dos tempos. Ajustam-se melhor, por isso, ao período medieval. Tanto o cavalo preto como o amarelo, então, estão ligados ao período medieval. Por isso, Pérgamo, Tiatira. O cavalo vermelho está ligado bastante, ou principalmente, ao período de Esmirna. E o cavalo branco ao período de Éfeso. Ok? Ainda sobre o cavalo amarelo. Há um paralelo interessante com Lucas 21, verso 11, onde fala de pestilência e morte. Sobre pestilência e bestas, aqui fala de feras, né, no final do verso, ou feras da terra, a referência para esse tipo de juízo de arrependimento está no Antigo Testamento. Textos como Ezequiel 14, versos 20 e 21, por exemplo, advertências por desobediência. Isso aqui é interessante. Por que é interessante? Porque algumas pessoas perguntam assim, tá, mas por que tem a ver falar de pestilência, de bestas da terra? O que tem a ver isso com o cavalo amarelo? Volta àquilo que eu falei no início. Os elementos que João recebe aqui tem como referência o Antigo Testamento. No Antigo Testamento há textos que mostram que quando havia desobediência, inclusive bestas, animais, poderiam tomar a terra do povo, porque eles seriam dominados por outros povos, então essas bestas ocupariam as suas terras. Vamos ler para ficar mais claro, Ezequiel capítulo 14, versos 20 e 21. Aí a pessoa ainda pode perguntar, mas o que isso tem a ver com Apocalipse? Tem a ver pelo seguinte, a referência que ele está fazendo é sobre um elemento do Antigo Testamento que mostra que justamente quando você desobedece, quando o povo desobedecia, havia consequências. Na mesma coisa no Império Medieval, eles desobedecem. Há também esse elemento da desobediência, porque quando eles estão adulterando a mensagem bíblica e ensinando tradições em lugar da palavra de Deus, tal como ela foi deixada por Cristo, eles estão desobedecendo e há consequências para isso. Apocalipse, Ezequiel capítulo 14, versos 20 e 21. Aqui diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida.
Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais? Por que Deus envia isso, permite isso? Porque Jerusalém desobedece. Basta ler o contexto no capítulo 14 todo de Ezequiel. Qual é a consequência? Você é dominado por outros povos. Então até as bestas entrariam nas terras. É esse elemento contextualizador que está presente na leitura de Apocalipse capítulo 6. Então, as pessoas ficam pensando, mas por que está fazendo menção à besta ali, com cavalo amarelo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, fica claro que há uma referência lá de Ezequiel, também tratando de desobediência. Aqui o período caracterizado pelo cavalo amarelo também é de desobediência. Ezequiel 5, versos 12 e 17, vale a pena também ler. Nós temos um tempinho ainda, e como vocês já perceberam, nós vamos hoje ficar nos 4 primeiros selos. Então, Ezequiel, eu quero gastar um pouquinho de tempo, então, com Ezequiel, capítulo 5, versos 12 e 17. As causas do cerco a Jerusalém. Por que Jerusalém padece? Porque é desobediente. E o que acontece, então? 1/3 parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. 1/3 parte cairá a espada em redor de ti, e a 1/3 parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Verso 17. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras que te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti e trarei espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Quando alguém lê isso aqui, fica talvez, nossa, mas Deus é duro, né? Deus é duro, ou a desobediência de uma nação, de um povo, proporciona uma vulnerabilidade maior? O povo não tinha bênçãos especiais, proteções especiais por se manter fiel a Deus. E quando ele desobedece, será que ele fica com essa proteção? Não, mas Deus vai proteger de qualquer jeito. Mas quando o povo faz alianças erradas, toma decisões erradas, segue para caminhos errados, adora deuses falsos, pratica coisas que os outros povos pagãos praticavam e que são ruins, será que eles não estariam sujeitos a doenças, a invasão de animais, a invasão de outros inimigos? Tudo isso são consequências de atos de desobediência. Este é o contexto, este é o pano de fundo desses 4 primeiros selos do Apocalipse. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar disso e devem pensar, nunca ouvi essa explicação. Pois é, mas ela está na Bíblia. As referências estão na Bíblia. Basta você comparar. Não é invenção. João não inventa nada. Deus não inventa nada. Ele traz elementos familiares para João para que ele tenha a possibilidade de dar uma explicação que fizesse sentido. Então, a espada afiada de um exército invasor, isso é muito importante. Tudo por causa da rebelião espiritual. Isso não quer dizer que se você desobedece, você não tem perdão. Claro que tem perdão individualmente. Óbvio, Deus perdoa. Mas muitas vezes ele não vai livrá-lo de consequências dos atos. Assim como não livrou do povo de Israel antigo. E assim como não livrou das pessoas que, no período da Idade Média, deliberadamente, ou seja, de maneira proposital, ensinaram tradições em lugar da Bíblia. Eles tiveram consequências. O povo padeceu sem conhecimento da palavra, deixou de ter bênçãos. Tudo isso aconteceu. E aí eu encerro, justamente, não falo agora, vou deixar para a semana, para próximo, melhor falando, para o próximo estudo, vou deixar para falar sobre o 5º, 6º e 7º selos. Fica claro aqui, eu quero fazer um resuminho bem básico dos 4 primeiros selos do Apocalipse, capítulo 6. Primeiro selo, representado pelo cavalo branco. O evangelho pregado de maneira tal como ele foi deixado por Cristo, de maneira pura. Segundo selo, representado pelo cavalo vermelho. A igreja enfrenta perseguições. Em parte do tempo ela está fiel, mas uma parte do tempo ela começa a flertar com a ideia de uma igreja junto com o Estado e, portanto, começa a assimilar tradições e crenças não bíblicas. Terceiro selo, cavalo preto, representado pelo início do período da igreja medieval.
em que o cristianismo deixa de ser aquele evangelho puro lá, do cavalo branco e da igreja de Éfeso, e passa a ser contaminado. Período mais caracterizado por Pérgamo, né? Se nós formos comparar com o capítulo, imagino que seja o final do capítulo 2 do Apocalipse. E finalmente cavalo amarelo ou quarto selo. Período caracterizado pela igreja ainda contaminada. Eu sei que nesse momento, alguns podem estar dizendo, mas onde é que tem? E eu não quero terminar dessa maneira. Podem estar dizendo, mas que cenário, hein? Que cenário aterrador, né? Não é um cenário aterrador, se você levar em conta dois aspectos. Primeiro, Deus sempre tem fiéis cristãos apegados à sua palavra em todos os tempos, em todos os lugares. E a história mostra isso. Você vê que aqui que foi dito num dos selos, não danifique nem o azeite nem o vinho. Ou seja, há alguns que vão se manter fiéis ao que Cristo revelou e vão buscar o Espírito Santo. Segundo ponto, Deus tem o controle da história e Ele nos mostra a importância de obedecer. Quando você vê as consequências da desobediência, você deve pensar no seguinte: eu preciso obedecer. E sabe por que eu preciso obedecer? Não é porque você é um robô. Você precisa obedecer porque obedecer é mais seguro. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, deixar Deus guiar a sua vida, deixar Deus controlar aquilo que você faz, Deus te mostrar o que você deve fazer, isso é muito mais seguro, isso é produz muito mais tranquilidade, porque você sabe que está sob o comando daquele que não erra, daquele que tem poder, daquele que é vencedor e que é muito mais sábio do que qualquer um de nós. Isso é muito importante. Então não fique com uma imagem aterradora do Apocalipse por causa das descrições desses 4 primeiros selos. Até porque no 5º, no 6º, no 7º vem a esperança mais específica. Que Deus te abençoe, Liane. Muito bem. Nesse momento final, normalmente a gente também compartilha uma leitura. Sim. Eu trouxe um livro hoje. Hoje tem um livrinho, uma diquinha, né? Então, vamos deixar para o pessoal de casa que está acompanhando a gente também ter um estudo adicional, né? Para aprender mais sobre esse livro. Esse livro aqui se chama Apocalipse 13, então o nome está bem claro, né? Ele trabalha especificamente em cima do capítulo 13, mas é bom vocês conhecerem, nós vamos falar, estudar bem capítulo 13, mas de repente você que já gosta de saber mais coisas, quer ter informações, quer estar contextualizado, excelente leitura, excelente contextualização histórica do capítulo 13 de Apocalipse por Mervyn Moore. Muito bem. Felipe, nós vimos hoje os cavalos, os selos, né? Essa metáfora, essa imagem que se criou, ela é usada em outros capítulos do Apocalipse? A metáfora dos cavalos, ela vai aparecer no capítulo 19. Jesus vindo, eu mencionei como aquele, mas daí com a coroa que na tradução em grego tá diadema. É uma coroa que reis utilizam para reinar e julgar. Mas aqui, no contexto dos cavalos, a pessoa recebe a coroa, principalmente no primeiro cavalo branco, é uma coroa Stéphanos. É a coroa daquele que venceu a morte, venceu o pecado. Cavalos é mais nesse sentido ali. Depois vai ter uma outra analogia nas trombetas que liga cavalos com gafanhotos, como se gafanhotos representassem cavalos, mas é um pouco diferente. Então nós temos esse símbolo e mais para frente nós vamos estudar qual a relação deles com este estudo que nós fizemos hoje. Sim. Com certeza. O 19 está ligado com o 6, né? Nós vamos entrar nisso. Muito bem. E a outra pergunta seria, esses cavalos, os reinos que eles representam, eles são apenas no passado ou eles têm alguma coisa a ver com o nosso momento? Os períodos que foram descritos aqui pelos 4 primeiros cavalos, ou pelos 4 primeiros selos, né, para ser mais preciso, eles dizem respeito, a maior parte dos intérpretes do Apocalipse vai entender que eles dizem respeito a períodos que já passaram, né? Principalmente até o 4º selo, ele vai mais ou menos até o final do período medieval. Então, já é um período passado. E isso é uma coisa muito importante que você está perguntando, e eu compreendo por que você traz essa pergunta, porque ela é importante, porque as pessoas ficam hoje, quem sabe, querendo encontrar um paralelo aí. Vai chegar o cavaleiro, vai chegar o cavalo.
Deixa eu ser bem sincero e não querer estragar o prazer de quem pensa assim, mas essa é uma interpretação bastante não bíblica, de imaginar que vai vir um cavaleiro e com um cavalo esses cavalos vão vir se repetir e que eles vão assombrar e que eles têm um outro significado. Bom, se eles têm outro significado, não é bíblico. Aí pode ser uma outra interpretação de uma outra natureza que eu vou ser bem sincero que eu desconheço. O que eu sei que na Bíblia, o que a gente estuda é que esses cavalos representam períodos históricos que já passaram. Eu sei que parece meio sem glamour para alguns, né? Que gostaria que fosse uma outra coisa. Mas não se esqueça do seguinte, a interpretação da Bíblia está dentro da Bíblia, e do Apocalipse está dentro da Bíblia. Então, se fosse uma coisa de fora, poderíamos até ficar, quem sabe, pensando em alguma outra coisa. Mas como a interpretação está dentro da Bíblia, nós vimos os paralelos com Ezequiel, né? E até com Levítico em alguns pontos. Então, nós conseguimos chegar a essa compreensão e ela é muito mais clara, porque os elementos que estão ali, a gente encontra no Antigo Testamento. Outras explicações vão ter que mostrar as referências, né? Muito bem. Acho que essas duas perguntas nos inspiram a continuar estudando, né, Sem Felipe? dúvida, porque agora vem os selos, digamos assim, os selos sem cavalo. Sem a parte dos cavalos. Muito bem. Bom, Felipe, lembrando que na semana que vem nós estamos de volta com mais um capítulo que nós vamos terminar de estudar aí os selos. E acho que podemos encerrar com uma oração? Vamos orar para que Deus confirme essa mensagem na mente de todos, né? Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor, em primeiro lugar, tem o controle da história. O Senhor deixou essa mensagem para ser pregada. Ela vem passando pelo período do cavalo branco, passa pelo período do cavalo vermelho, mesmo com dificuldades nos períodos caracterizados pelos cavalos amarelo e preto, a sua mensagem permaneceu, permanece, chega até o nosso tempo hoje. Nós vamos estudar melhor isso com os outros 3 selos. Muito obrigado por essa realidade. Muito obrigado porque o Senhor também nos mostra a importância da obediência, de sermos fiéis ao Senhor. Não porque tenhamos medo das consequências, mas porque nós amamos ao Senhor e queremos fazer a sua vontade porque é mais seguro, é mais prudente. Nos ajude nisso, tenha misericórdia de nós. Confirme essa mensagem na mente de cada amigo, nas suas mais distintas realidades. Que o Senhor nos ajude a cada vez querer amar mais a sua palavra e estudar mais a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo estudo.